inimaginável. Impossível. Incalculável. Sem precedentes. Um único ato que mudou a história. Possibilidade? Destino? Ele era carpinteiro, mestre, rejeitado, líder. Ainda assim, ele fez o que nenhum carpinteiro, mestre, rejeitado ou líder jamais fez. Como todos os que o precederam, ele viveu e morreu. Mas diferente de todos os que o precederam, ele ressuscitou dentre os mortos. E viveu outra vez. Ele vive. E por que ele vive? Você e você, e ela, e ele, e eles, e nós, todos, viveremos de novo. Graças a ele. O aguilhão da morte é desfeito, a sepultura não tem vitória. Podemos começar de novo. De novo. E de novo. Graças a ele. A culpa transforma-se em paz, o arrependimento transforma-se em alívio, o desespero transforma-se em esperança. Graças a ele. Temos segundas chances? Páginas em branco. Novos inícios. Não há fim. Graças a ele. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém. Dia do Senhor, dia da ressurreição. Dia em que celebramos a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, pelo poder de Deus, o nosso Redentor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vive. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amados em Cristo, eu quero hoje ler para você porção do Evangelho, palavra que quer alimentar você espiritualmente neste dia em que celebramos a vida. Estamos cercados de notícias de morte. Estamos vendo em noticiários o que o coronavírus, por exemplo, é capaz de fazer. Mas, amados, não é só ele. Quantas pessoas têm morrido de dengue? Quantas pessoas têm morrido de fome? Quantas pessoas têm morrido de outras enfermidades ao teu redor? Creio que você, assim como eu, já precisou lidar com a sepultura, lidar com a morte. Agora, se nós cremos em Jesus, se nós temos a nossa vida confiada às mãos do Mestre, não há nada nesse mundo que nós precisamos temer. Queridos, sabemos sim que a morte é aquele valentão no quarteirão da nossa casa, da nossa rua, que grita dizendo: a sua vez está chegando. Tentamos provar o contrário, nos cuidamos, fazemos dieta, cuidamos da alimentação, realizamos exercícios físicos. Nesse tempo de pandemia, nós higienizamos as mãos, usamos máscara, estamos aí neste tempo de isolamento social. Agora, quem de nós não verá a morte? Agora, diante desta notícia de que sim, a morte chegará a mim e a você, dia desses estava ao supermercado e agora nós temos fila com distanciamento. Alguém disse: vou sair de casa, porque morrer, a gente vai morrer mesmo, então vamos tocar a vida. Queridos, no entanto, eu gostaria de, nesse dia de hoje, lembrar de que a morte da morte, na morte de Jesus, não quer ser mera mensagem postada em redes sociais
esta mensagem de que a morte morreu com a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição, quer ser por mim e por você experimentada e também vivida. Quer ser por mim e por você experimentada, quer ser por mim e por você vivida. Ele veio, morreu, mas não permaneceu ao túmulo. Ele vive, ele ressuscitou. É isto que o Evangelho de Lucas, capítulo 24, os versículos 1 até 12, nos fazem lembrar e nos faz trazer à memória a promessa que Deus deu de que o seu Filho Jesus reinaria. Ele seria Senhor pelos séculos dos séculos. A Bíblia diz: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Veja só, por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que estavam com eles. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, que também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado com o que havia acontecido. Amados, a morte da morte aconteceu na morte de Jesus. A morte morreu na morte de Jesus e sua ressurreição. Ela não tem mais poder sobre nós. Ela não tem mais poder sobre aquele que crê no Senhor Jesus. Esta é a mensagem que esse dia de hoje quer trazer a mim e também a você. Agora, muitas pessoas diante desta celebração, seja da Sexta-feira Santa ou deste domingo de Páscoa, passam indiferentes. Não conseguem compreender, não conseguem aceitar e não entregam a sua história, a sua vida àquele que esteve morto, mas vive. Perceba, graças a Ele, nós podemos ter diante do túmulo, diante da morte, esperança, porque Ele venceu a morte. Nós não cremos em um Cristo que viveu, morreu e permaneceu na sepultura, mas nós cremos num Senhor que morreu e ressuscitou. Pelo poder de Deus foi tirado do mundo dos mortos e trazido à vida, glorioso. No entanto, há uma história que sempre me lembro nesta época de Páscoa e gostaria de trazê-la para você. Reflita comigo. Uma senhora, certa vez, ela escreveu uma pergunta a um jornal. Havia uma coluna de dúvidas, onde o pastor tirava então as dúvidas das pessoas que assim perguntavam ao jornal. E aquela senhora, ela escreveu o seguinte: prezado pastor, o nosso pregador da nossa igreja disse que na Páscoa, Jesus apenas desmaiou na cruz, que ele não morreu na cruz e que os seus discípulos cuidaram dele até que ele se recuperou daquele desmaio. O que o senhor acha, pastor? No próximo dia, eis a resposta, então, do pastor à dúvida daquela senhora. E a resposta, ela veio mais ou menos assim: prezada irmã, chicoteie o seu pregador
com um açoite com pedaços de chumbo em sua ponta por mais de 40 vezes. Pregue ele numa cruz, deixe ele ficar no sol por mais ou menos 6 horas pendurado. Transpasse o corpo dele com uma lança e deixe-o no túmulo por 36 horas. Veja o que acontece. Deus te abençoe. Será que Jesus desmaiou mesmo na cruz? Será que os discípulos roubaram o corpo dele, como muitos também assim questionam e apontam? Preciso dizer para você que não. Referindo-se ao passado, a ressurreição de Jesus é um fato. Eu e você somos chamados a crer. Ao presente, a ressurreição de Jesus é a nossa esperança, a nossa fé. Com questão ao futuro, a ressurreição de Jesus é aquilo que eu e você, pela fé no Redentor, aguardamos, porque Ele vive e graças a Ele nós não precisamos temer. A morte não tem mais poder sobre nós. Foi isso que aqueles homens disseram às mulheres: vocês vieram procurar Jesus, mas Ele não está aqui. Ele ressuscitou. A morte, amados, nesse sentido, não tem mais a última palavra em nossa vida. E eu preciso te dizer, para mim e para você que crê no Senhor Jesus, a sepultura não será o nosso último endereço. Nós devemos declarar como Jó fez, diante do sofrimento, diante da possibilidade da morte, lá no capítulo 19, versículo 25, Jó, ele disse assim: porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu queria que você declarasse isso nesse dia de hoje, em meio às crises, em meio às circunstâncias adversas, em meio até mesmo, quem sabe, ao medo da morte. Declare: porque eu sei, eu creio, eu confio, o meu Redentor vive. Ele é Jesus. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Mulheres foram procurá-lo, não encontraram. Os homens que lá estavam, os anjos, diz a Bíblia, mostraram o lugar. O apóstolo Pedro correu ansiosamente e eis que diz a Bíblia que ele encontrou somente os panos, saindo de lá maravilhado. E esta mensagem encheu o coração daqueles homens, daquelas mulheres. E eles pregaram, eles anunciaram e eles esperavam a volta daquele que ressuscitou, que prometeu que iria diante deles a Galileia. Esta promessa vale a mim e vale a você. Aonde quer que você vá, há a promessa de que o nosso Redentor vive e Ele vai adiante de nós. Quais são os teus medos? Qual é a tua angústia? Olhe para o túmulo de Jesus. Ele está vazio. Ele venceu a morte. Ele vive, Ele reina e reinará pelos séculos dos séculos. Ele é Senhor. Eis a mensagem que hoje nós proclamamos. Eis a mensagem que hoje nós celebramos. A mensagem que eu e você precisamos nos agarrar pela fé. A mensagem que o próprio Senhor Jesus lhe convida a aceitar, a apropriar-se. Não simplesmente conhecer, não simplesmente saber, não simplesmente postar nas redes sociais, não. A mensagem da ressurreição não quer ser algo distante, mas quer ser pessoal, porque Cristo é pessoal. Ele ressuscitou por você, por mim, pela humanidade. Para que diante da sepultura possamos nós declarar: você não será o nosso último endereço. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã e graças a Ele, eu também viverei por toda e para toda a eternidade. Amados, a ressurreição de Jesus Cristo, nesse sentido, resolve 3 grandes problemas da humanidade. Primeiro delas, a morte espiritual. Ele venceu o pecado, pisou a cabeça de Satanás, declarando de que ele não teria poder sobre aquele que crê. Veja o que a Bíblia diz em João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo,
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A ressurreição de Jesus resolve também o problema da morte física. Romanos capítulo 5, quero lembrar a você o versículo 12, diz que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas pela morte da morte, na morte de Jesus, esta morte que nós iremos passar, não terá sobre a minha vida e sobre a tua vida a última palavra, porque nós já estamos sendo vivificados pelo Espírito Santo em Cristo. É Ele quem tem a última palavra, Ele venceu a morte, nós em Cristo também venceremos. Por isso, graças a Ele, a sepultura não será o nosso último endereço. Porque Ele vive, nós também viveremos. Creia, confie, saiba que esta palavra, ela é poderosa para fazer com que os abatidos tenham esperança, para fazer com que você, que quem sabe ainda tenha medo diante da morte, possa declarar de que ela não tem a última palavra sobre a tua vida. Descansaremos sim, ela é aquele valentão ao nosso quarteirão dizendo, olha, Eliezer, a sua vez vai chegar. Sim, eu concordo. Sim, mas ela não definirá a minha morada eterna, porque a minha morada eterna e a sua está definida por Jesus. Na morte, nós estaremos chegando ao lar. E o máximo que a morte, aquele que crê no Senhor Jesus pode fazer, é nos entregar àquele que veio, morreu por nós na cruz, ressuscitou o terceiro dia, e voltará para levar aos céus a sua igreja, que foi regenerada, redimida pelo seu sacrifício na cruz e por sua ressurreição. Por último, em terceiro lugar, a ressurreição. Ela resolve aquela questão que bate à porta quando muitas vezes temos medo, a desesperança. Queridos, eu e você, diante das circunstâncias adversas, muitas vezes somos levados a olharmos o quadro, a olharmos aquilo que está acontecendo, a esperar o pior. No entanto, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Olhe para Jesus, olhe para o túmulo que está vazio, olhe para o Redentor que vive, olhe para aquele que enche o teu coração de esperança. Ele veio. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Com respeito ao passado, a ressurreição é um fato incontroverso. Com respeito ao presente, a ressurreição é o nosso fundamento, o nosso artigo de fé, que faz com que possamos viver plenamente, sem medo. E com respeito ao nosso futuro, a ressurreição é a nossa mais vívida esperança. Porque Jesus ressuscitou, o nosso futuro não é incerto para nós. O nosso último endereço não será a sepultura. O domingo chegou, a esperança está viva. Nós adoramos um Cristo que esteve morto, mas vive, não um Cristo que esteve vivo e está morto. Ele ressuscitou. Graças a Ele, a Cristo, o Filho de Deus, nós podemos confiar e podemos ter certo em nosso coração de que aqui neste mundo somos como que peregrinos. Este não é o nosso lar. Por isso, entenda a inquietação em nosso coração, a insatisfação por mais que tenhamos adquirido muitas coisas, por mais que tenhamos riquezas, por mais que tenhamos bens, por mais que tenhamos uma abençoada família, ainda assim, o nosso coração é inquieto porque ele foi preparado para a eternidade e ela está no nome de Jesus,
e ela está à tua disposição. Por isso, o Espírito Santo, nesse momento, por esta palavra, chama você a confiar a tua vida àquele que esteve morto, mas, pelo poder de Deus, ressuscitou dentre os mortos e hoje vive e reinará por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. E prometeu: eu irei adiante de vocês. Não tema, confie. Diante de toda e qualquer circunstância, olhe para o túmulo de Jesus. O túmulo de Jesus nos traz uma grande lição. E quero encerrar esta mensagem dizendo a você esta grande lição. As mulheres, quando saíram com os seus preparativos para cuidar do corpo de Jesus e sepultá-lo devidamente, elas registram o Evangelho de Mateus de que saíram de seus aposentos, de seu lar, perguntando uma outra: quem removerá a pedra? Ao sair, esta era a dúvida. Quando chegaram, a pedra estava removida. E eis que duas palavras querem e podem fazer parte da tua vida. Quando tudo parecer desmoronar, quando ao teu redor tudo acontecer e fazer com que você perca a esperança, essas duas palavras são as seguintes: nunca desista. Deus ainda remove pedras. Deus faz o melhor dele quando nossas vidas estão em seu pior estado. As mulheres saíram de casa se questionando quem removeria a pedra. A pedra já havia sido removida. Por isso, nunca desista. Por mais grandiosa que seja essa pedra, por mais grandiosa que seja a tribulação, por mais grandioso que seja o desafio que você tem na sua vida. Seja a enfermidade, seja nesse momento de isolamento, a ansiedade, o quadro depressivo, a instabilidade econômica, o túmulo vazio de Jesus grita para você: não desista. Eu ressuscitei, eu estou indo adiante de você. Amados, nós vivemos dias e lembra você que na sexta-feira recebemos a notícia de que em Nova York pessoas estavam sendo sepultadas em vala comum. O cheiro de morte está sendo exalado em todo o mundo por causa de um vírus, por causa de tantas outras enfermidades, por causa da fome, milhões de pessoas estão morrendo. Há um índice que diz que a cada 13, 14 segundos alguém morre por não ter o que comer. Há cheiro de morte em nosso redor. Há cheiro de morte, quem sabe, a nossa casa, quando nós paramos de sonhar, paramos de acreditar. Quem sabe eu falo para alguém que passa por isso nesse momento. Saiba que o domingo da Páscoa exala para mim e para você o cheiro de vida, o cheiro de ressurreição, cheiro de uma segunda chance. Graças a Ele, graças a Cristo, graças a Deus que veio, nos fez filho, matou a morte na cruz e na ressurreição, ao domingo da Páscoa, vem acender em nossos corações a esperança, a chama da certeza de que porque Ele vive, nós também viveremos. Queridos, independentemente dos desafios que nós ainda vamos enfrentar, não desista. O Deus que removeu a pedra do túmulo de Jesus é poderoso para remover toda e qualquer pedra, ou seja, toda e qualquer circunstância, pelo nome de Jesus, pode ser transformado. Creia. Confia a tua vida às mãos do Mestre, que te ama, que se importa contigo e que prometeu: eu irei adiante de você. Amado em Cristo, uma feliz e abençoada Páscoa. Celebre com a tua família a vida. Por mais que o mundo esteja exalando morte, celebre em tua família, ore com tua família, agradeça a Deus por tamanha redenção, por tamanha salvação que está no nome precioso de Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado que nós podemos neste dia de hoje celebrar a ressurreição. Que tu possas, Senhor, sim, fazer com que diante das tribulações, diante deste cheiro de morte,
possamos celebrar a vida de teu Filho Jesus. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Somos teus, Pai querido. Guarda a nossa vida, abençoe cada lar neste momento, cada família. Que teu Espírito Santo conduza toda e qualquer história. Cuida, Senhor, deste momento em que muitas vezes temos medo. Transforma este medo em esperança. Transforma, Senhor, o nosso medo em coragem, em força, em ânimo e em fé. Pai querido, que a Tua mão esteja sobre nós, sobre a humanidade, neste dia em que celebramos a vitória da vida sobre a morte. É o que clamamos no nome precioso de Jesus. Amém. Que o Deus da vida, que em Cristo Jesus, em seu poder, ressuscitou dos mortos, abençoe a tua existência, a tua família e a tua história. Que assim seja. Amém.